O comentarista internacional Flávio Aguiar faz uma comparação entre as políticas de comunicação no Brasil e na Alemanha. No país europeu, a fiscalização sobre propaganda destinada ao público infantil, por exemplo, é muito mais rígida. O primeiro diz que tudo aquilo que vem do Estado é ruim. E o segundo argumento diz que qualquer intervenção do Estado nessa área é necessariamente um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Ora, quando nós examinamos a mídia assim, num padrão internacional, nós vemos que esses dois argumentos caem por terra. Vou dar um exemplo aqui da Alemanha, né? Dois dos principais canais de televisão da Alemanha, de maior audiência, são públicos, né? Inclusive eles chamam o primeiro e o segundo canal. E tem uma programação que é seguida por um grande público, eles estão entre os principais canais em matéria de audiência, e um deles, inclusive, o chamado Primeiro Canal, tem o programa de televisão que, fora os noticiários, é o que tem maior audiência na história da Alemanha desde muitos anos atrás, né? Que é uma série policial chamada Tatort, né? Que se passa em várias cidades da Alemanha com diferentes equipes de detetives, é uma série policial, né? Quanto ao segundo argumento, a maioria dos países europeus tem marcos regulatórios da mídia bastante bem definidos, né? Inclusive prevendo a instalação, através de uma legislação específica, né, de conselhos de autorregulamentação. Porém, esses conselhos têm uma representação muito ampla. Não só as empresas de mídia estão nele representadas, mas também, por exemplo, os trabalhadores da mídia, através de suas associações e sindicatos. E esses conselhos, além de determinarem certas regras, têm o poder também de ouvir, não é, os descontentes, aqueles que se julgam atingidos, difamados, e podem, inclusive, sugerir medidas restritivas no caso de descobrirem realmente atitudes abusivas, né? Isso segue, inclusive, uma recomendação da Unesco, que é o órgão da ONU para a área de ciência, cultura e também de comunicação, né? Segundo a qual o Estado deve tomar providências para garantir a diversidade na mídia. Não só a diversidade de pontos de vista, mas também a diversidade de tipo de empresas que atendem à mídia, fazendo com que as verbas destinadas pelo Estado a essa área atendam a mídia comunitária, a mídia que nós aqui no Brasil chamamos de mídia alternativa, a mídia de associações, até de religiosas, além das grandes empresas. Um outro ponto fundamental, né, que existe é a regulamentação da publicidade, que é bastante restrita, inclusive bastante controlada, visando a proteção do menor e também a proteção da maioria dos clientes, dos consumidores, evitando, por exemplo, que se abuse usando propagandas enganosas ou que, inclusive, que induzam a formas consideradas não adequadas de consumo. Por exemplo, fazendo com que as crianças possam se sentir tentadas a influir os seus pais a comprar determinados brinquedos ou produtos. Flávio Aguiar, para a TVT.